No primeiro vídeo dessa nossa maratona sobre os arquétipos, eu contei pra você o que são eles. Agora, eu vou te contar quantos são e quais são esses arquétipos. Quem definiu esses 12 arquétipos que eu vou te contar quais são agora foi Jung. Então, dentro daquele estudo que eu expliquei no primeiro vídeo para vocês, ele identificou quais eram as características principais desses 12 arquétipos que eu vou contar aqui quais são. Uma coisa importante a dizer antes de eu contar para vocês é que não existe arquétipo bom e arquétipo ruim. Existe o conjunto de cada pessoa com relação ao seu arquétipo. Então, quando geralmente uma pessoa tem 1, 2, 3, algumas pessoas 4 arquétipos que ditam muito o comportamento, o pensamento dela. Se você não sabe especificamente do que eu estou falando, volta lá no primeiro vídeo para você assistir sobre o que são. Lá tem mais informação para você dar continuidade aqui. Voltando ao nosso assunto, esses 12 arquétipos têm características positivas, que são as forças de cada um deles, e as características que são consideradas os pontos de atenção. Além da gente usar os arquétipos para que nós possamos entender o comportamento de alguém, entre outras coisas, esses arquétipos também são utilizados para a criação de marcas. Olha que curioso. O arquétipo, por exemplo, do herói é o arquétipo da marca Nike. Então, quando a gente observa essa marca, a gente vê que sempre tem alguém vencendo alguma coisa ou superando algum desafio. O arquétipo da Erin, por exemplo, é o arquétipo do cara comum, que é o arquétipo da pessoa que está sempre em busca de conforto, de tranquilidade, está lá ó, na paz, na boa, que sempre está se sentindo confortável. O arquétipo da Cartier, por exemplo, é o arquétipo do governante, é a força, o poder, a determinação. O arquétipo, por exemplo, da Land Rover é o arquétipo do explorador. E como que funciona isso, né? Depois que eu descubro qual que é o meu conjunto de arquétipo, o que eu faço com isso? Bom, a primeira coisa é entender quais são os seus pontos muito fortes com isso e utilizá-los de maneira ainda mais poderosa na sua vida. Depois, a gente vai entender quais são os seus pontos de atenção em relação ao seu conjunto de arquétipos. E aí, você também vai poder usar isso a seu favor, porque então você passa a entender por que você faz algumas coisas e outras não, por que você tem muita facilidade com algumas coisas e outras não. Outra coisa que a gente faz dentro de um estudo dos seus arquétipos é entender qual da relação dos 12 arquétipos é importante que você desenvolva para que você possa ter outros resultados, apoiando o conjunto de arquétipos que você já tem, que já é seu. E aí é o que a gente vai falar numa sessão de arquétipos, por exemplo. Então é importante fazer uma análise, porque só um teste não vai fazer você fazer nenhuma diferença na sua vida. É comum quando a gente pesquisa sobre arquétipos, a gente encontrar várias coisas. Então, tem o arquétipo da deusa, tem o arquétipo do tarô, tem o arquétipo do não sei o quê. Aqui a gente vai falar só sobre o que eu realmente posso passar para vocês com clareza, sobre o que eu estudo e sobre o que eu tenho certeza que vai ser algo bem explicado para todo mundo aqui. Sobre os demais arquétipos, eu não tenho clareza para explicar para vocês, então eu sugiro que vocês procurem um tarólogo de repente para falar sobre isso, ou alguém que fale sobre os arquétipos de deusa, de feminino, porque eu não tenho domínio sobre esse assunto. A minha especialidade é falar sobre comportamento, sobre clareza de como você se vê, como você vê as coisas, como você age. Então, bora falar de quais são os 12 arquétipos? Começando aí na sequência. Vou usar minha mão para não esquecer nenhum, tá bom? Então, o herói, o sábio, o inocente, o prestativo, o amante, o cara comum, o governante, o bobo da corte, o mágico, o explorador, o criativo e o fora da lei. Recapitulando, esses são os arquétipos que foram identificados e estudados por Jung, ok? No próximo vídeo, eu vou começar a te contar quais são as características de cada um. E a gente vai dividir isso em aproximadamente 2 arquétipos por vídeo, para não ficar muito maçante o conteúdo, já que eu vou te contar os pontos fortes deles e os pontos de atenção.